Paz do Senhor Jesus, irmãos obreiros do ministério, os irmãos de toda a nossa região de Campinas. Estou aqui nesta manhã na igreja pela misericórdia de Deus. Nós temos aqui as orações demarcadas, dentre elas esta oração aqui do sábado pela manhã. E nós orando aqui, irmãos, nós sentimos em nosso coração o desejo de estar compartilhando com os irmãos uma palavra que é muito referente ao dia que nós estamos vivendo, essa dificuldade que nós estamos tendo. Então eu gostaria de ler com os irmãos aqui em nome de Jesus, é um texto conhecido, Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e eu gostaria de ler com os irmãos aqui no versículo 18, Atos 4, 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui um texto da palavra de Deus, um momento de dificuldade que os irmãos passaram no princípio por causa da palavra de Deus, por causa da verdade. Nós vemos aqui que Pedro e João ficaram presos por um dia e houve ali um julgamento entre o Sinédrio para ver o que ia fazer com eles, mas não tinha como fazer nada com eles, porque eles não tinham feito maldade. O que levou Pedro e João à cadeia foi a inveja dos religiosos da época. Então, como que diante do povo ia se explicar uma penalidade mais forte, uma cadeia de mais tempo, uma morte, se os irmãos não tinham feito mal nenhum a não ser pregar o evangelho e curar as pessoas no nome de Jesus? Mas, diante de toda aquela política da época, eles argumentaram uma soltura, para não falar que não tinha preso eles em vão, decidindo entre eles a forçarem eles a pararem de falar do nome de Jesus. E naquele momento, os homens de Deus estavam diante da lei. Então veio ali o veredito: olha, nós vamos soltar vocês, porém vocês não podem mais falar do nome de Jesus, absolutamente não fale mais. Então, em todos os sentidos, não queremos mais ouvir falar nada sobre isso. Mas a Bíblia diz aqui onde nós lemos, irmãos, que Pedro e João falaram para aqueles homens julgar se era justo diante de Deus o que eles estavam pedindo, para deixar de falar aquilo que eles estavam vendo e ouvindo da parte de Deus. Se não fosse para falar, Deus não ia mostrar e não ia fazer. Então, irmãos, aqui nós vemos aqui uma situação que aí os obreiros da casa de Deus, os obreiros da época, do ministério do Senhor, foram ordenados pela lei daquela época a não falarem, a não levarem adiante esta palavra. E eles desobedeceram a lei, desobedeceram e fizeram conforme aquilo que Deus estava mandando. Então há muitos irmãos nos dias de hoje que tem uma confusão na tua cabeça. Eles pensam que, porque a Bíblia diz que nós devemos obedecer à autoridade porque elas todas foram constituídas por Deus, nós temos que obedecer às autoridades em todos os sentidos. Mas eu digo aos irmãos que isso não é uma boa interpretação da palavra de Deus, torna-se até uma heresia. Porque a autoridade, nós vamos obedecê-las se elas fizerem leis, legislar segundo a palavra de Deus.
porque se as leis de um país, de uma nação, elas forem diferentes daquilo que é a palavra de Deus, irmãos, nós estamos prontos a desobedecer. Alguém vai achar isso absurdo, mas olhe para a palavra de Deus, olhem para a história dos homens de Deus do passado. Irmãos que, por não obedecer a lei notória, principalmente na época da Inquisição, aonde se matou mais cristão, eles morreram, foram decapitados, foram lançados nas fogueiras, tiveram suas famílias separadas, filhos e mulheres presos. Por quê? Porque a Inquisição dava todo o poder à igreja para julgar, a lei da época dava todo o poder à igreja para julgar os problemas religiosos. Então aqueles que pregavam contra o catolicismo, aqueles que pregavam contra a religião da época, eles eram condenados à morte. E nem assim eles deixaram de pregar, de falar a verdade que Deus colocava para eles falar na época, uma palavra que era contra tudo aquilo que se vivia, a idolatria que se iniciava em grande expansão na face da terra. Então, meus irmãos, nós obedecemos sim a lei do homem quando ela é feita em benefício ao homem, mas quando ela é feita contra as normas e a verdade da palavra, nós ficamos com a palavra. E é daí que vai vir muitas das vezes o sofrimento, o martírio do povo de Deus. É daí que está sendo ordenado morte aos cristãos que estão nos países muçulmanos, nos países totalitários, ditatoriais, como a Coreia do Norte, onde os irmãos ali, se eles simplesmente falarem do nome de Jesus, eles são mortos e as famílias deles são lançadas nos campos de militares e sofrem ali grandes penas por causa disso. E esses irmãos, no entanto, não deixam de fazer a obra. A lei do Estado, principalmente na Coreia, que é o país, Coreia do Norte, que mais persegue cristão, a lei do Estado ali, sabe qual é, irmãos? Que eles têm que adorar o vô, o pai e o ditador. O vô que já morreu, o pai do ditador que já morreu e o ditador que está lá mandando naquele país de uma forma bruta com a população daquele país, e aos cristãos então nem se fala. E os cristãos de lá deixaram Jesus e foram fazer o que é a lei daquele país? Jamais, irmãos. Jamais, porque a palavra não nos dá o direito de idolatrar homem, nem vivo e nem morto. Nós adoramos e bendizemos o nome santo de Jesus Cristo. Então veja bem, irmãos, se isso não é uma argumentação para acabar com a igreja, que o povo de Deus dos dias de hoje tem que obedecer à lei. Irmãos, nós estamos vendo as igrejas fechadas, nós estamos vendo o povo se desviando, irmãos que eram fraquinhos, que nós tínhamos obrigações de carregar ele, porque a Bíblia fala para nós suportar os fracos, para nós ajudar aqueles que têm mais dificuldade na fé. E muitas das vezes aqueles irmãos estavam conosco, caminhando, nós orando por eles, ajudando eles, aconselhando, ensinando, não uma vez só, mas várias vezes, porque nós vamos ensinar até o dia que Jesus voltar. É Jesus que vai julgar as pessoas. Nós não abrimos mão das almas. Enquanto eles quiserem aprender, nós vamos ensinar 1, 2, 3 e quantas vezes for necessário. Irmãos, e esses irmãos agora que não podem congregar, estão aí muitas vezes entregue à situação. Por quê? Porque os obreiros estão com medo. Estão com medo de abrir as igrejas, de fazer a obra. Ô irmão, mas se eu abrir eu vou arrumar um grande problema. Eu vou receber uma multa aqui, como é que eu vou pagar, como é que eu vou apresentar essa multa ao ministério? Irmão, então reúna os grupos menores, 6 pessoas, 7 pessoas, tua igreja tem quantos membros? 20? Divida em 3 grupos a igreja, coloque 3 presbíteros, um em cada ponto desses grupos e congregue nos lares. Não deixa a igreja sem essa comunhão, não deixa a igreja sem reunião, sem sentir a presença de Deus, porque nós vamos ver o preço que nós vamos pagar de ver as almas perecendo nessa última hora. Muitos estão acomodados, porque é crente, é firme, está com a sua esposa, com seus filhos cultuando em casa. Graças a Deus pela tua fé, pela tua experiência que você já teve com Deus. E aqueles irmãos que são mais fraquinhos, que precisam ser ajudados. Então, nós como dirigentes, obreiros da casa de Deus, nós precisamos fazer um plano, irmãos. Todos estão fazendo um plano para poder sobreviver no meio dessa pandemia, dessa dificuldade que o país e o mundo está vivendo. Mas a igreja não está fazendo um plano, a igreja está aguardando. Irmãos, a igreja nunca viveu de aguardar, a igreja viveu de avançar.
A igreja viveu de ir à frente, como o Senhor Deus ele falou para Josué, para ele não pasmar, para ele não ter medo, para ele ir adiante. Não temas, eu sou contigo. Então se nós colocar o nosso joelho no chão e falar: Senhor, eu quero uma atitude do Senhor para mim poder proteger a igreja, para mim poder ganhar almas para o Senhor no meio dessa dificuldade, eu tenho certeza que Deus tem uma estratégia. O problema nosso, irmão, muitas das vezes é que tá bom para nós, tá bom ficar em casa, tá bom dormir mais cedo, tá bom participar dos cultos pelas lives, irmãos, mas isso não edifica. Uma religião, ela vai se dar bem com as lives. Às vezes elas não vão nem voltar mais se congregar, porque senta lá no teu sofá, pega lá algo para comer e fica ali participando daquilo ali como se estivesse num teatro ou num cinema. Mas a igreja de Jesus não vive sem a comunhão. A igreja de Jesus não vive sem a união. A palavra diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Ali o Senhor ordena a bênção. Ali o Senhor derrama o teu poder, ali o Senhor faz coisas maravilhosas que edifica aqueles que estão fracos. Quantas das vezes eu e você chegamos na igreja derrubado, arrasado por causa da dificuldade, por causa da perseguição, por causa das coisas que acontecem no meio da nossa família, no trabalho, dias angustiantes que foram proporcionados para nós. E como é que nós vencemos esses dias? Nós vencemos eles na casa de Deus. Depois de meia hora de oração, alguns louvores, a graça de Deus, ela toma conta do nosso coração, e a partir daí nós seremos renovados e convictos. Graças a Deus que eu não fiquei na minha casa, porque agora eu estou pronto para enfrentar a dificuldade desse mundo. Irmãos, então nós precisamos congregar, nós precisamos estar unidos com o nosso povo, nós precisamos fazer um plano para poder estarmos com toda a igreja junta. Se nós não pudermos reunir na igreja com a porta fechada, se nós não pudermos congregar o povo, porque aqui em Mogi Guaçu, pela misericórdia de Deus, nós estamos na 7ª semana congregando, levantamos uma campanha após aquela primeira parada do estado, e os irmãos voltou para a igreja. Nós estamos aqui, começamos com a porta fechada, meia luz apagada, agora nós estamos com a porta aberta, e nós estamos aí para ver o que Deus tem para nós, irmãos, fazendo a obra, mas com uma preocupação grande no coração. Como está a igreja do Senhor nessa última hora? Como é que estão os irmãos? Nós vamos viver pelas lives, irmãos. Nós precisamos se alimentar da palavra, sentir ela, sentir a presença de Deus. Começa a participar de uma live, de um restaurante, e apreciar aquelas boas comidas para ver se vai matar a tua fome. Então, um dia ou outro, na intenção de examinar tudo e reter o bem, isso vai ser bom para nós. Mas para nos sustentar na fé, nós precisamos estar junto com os irmãos. Então, os irmãos, pensem nisso, criem um meio, adeque como todos estão fazendo para sobreviver nesses dias de dificuldade, os empresários, comerciantes, arrumando um meio, um jeito de continuar com as suas atividades. Então, a igreja também tem que procurar um meio de continuar com as suas atividades, senão nós vamos perder o contato com Deus. E se eu, você, alguns de nós não perder, onde é que vai ficar os demais, irmãos? Então nós íamos a Cracolândia, a rua, nós íamos a Sarjeta, quem sabe aos prostíbulos levar a palavra, e agora nós não podemos fazer mais nada para defender a nossa igreja e nossos irmãos, com medo de morrer, medo de passar dificuldade, medo de ser perseguido, medo de... Irmãos, que mal que eles podem fazer para nós. Eu tenho certeza que o que estava no coração de Pedro e de João era esse: nós não estamos fazendo mal nenhum, o que eles vão fazer para nós se nós continuar fazendo? O diabo está falando, ele vai te matar, ele vai te ofender, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Irmãos, vai fazer aquilo que Deus quiser. A nossa vida, ela está nas mãos do Senhor, e só vai acontecer comigo, com você, aquilo que Deus Ele preparou para nós, Ele destinou a nossa vida, senão não acontece. É a vontade de Deus que cumpre-se sobre nós, não é o querer de Satanás. Então, eu não vou dizer a você que forma que você tem que fazer, mas eu quero te dizer a você, como tem dito para mim, eu preciso me posicionar diante dessa situação, porque eu tenho uma responsabilidade diante do Senhor. Tem dirigentes, pastores que estão pensando em entregar a igreja, porque não pode mais levar adiante, porque agora ficou perigoso, a responsabilidade das almas. Irmãos, todas essas angústias os irmãos já passaram no passado por outros motivos, e nem assim eles deixaram. E a palavra de Deus, o evangelho chegou até nós, agora vai ser eu e você o covarde?
agora que é a última hora, agora que é o último momento. Então que nós vamos confiar mais no Senhor, irmãos. Ah, mas e eu vou me enfermar, eu vou ficar doente, as pessoas vão ficar doentes, nós vamos morrer. Olha, nós não estamos pregando a salvação, nós não estamos falando do encontro com o Senhor Jesus. Se for a vontade de Deus, nós vamos mesmo encontrar com o Senhor. Se não for, nós vamos ficar até o último momento que Deus preparou para nós, como Jesus fez a tua obra. Todas as vezes que ameaçavam ele, como ele falou a Herodes, fala para aquela víbora, fala para aquela raça de víbora, aquela serpente, aquele endemoniado, falando nas nossas palavras de hoje, que eu faço a obra hoje, amanhã e ao terceiro dia, sim. Quando se cumprir o propósito de Deus, eu vou morrer. Fora disso, eu não tenho o que temer. Então, que nós vamos confiar no Senhor, irmãos, confiar no Senhor, confiar na palavra de Deus. Nós pregamos tanto de fé, nós falamos a nossa vida tanto de fé, agora está eu e você com medo, escondendo, mas que nós, no nome de Jesus, venhamos nesta manhã refletir e ver se verdadeiramente é isso que Deus quer para nós. Ficarmos escondidos, deixando os irmãozinhos mais fracos perecendo. Eu não quero dizer a você o que você tem que fazer, mas a igreja, o obreiro, o servo de Deus tem que fazer alguma coisa, tem que se levantar. Se não der de um jeito, vai ter que dar do outro, e nós vamos sobreviver a tudo isso em nome de Jesus. E eu não acredito, irmãos, eu queria ter fé para pensar que tudo isso vai voltar ao normal, mas eu não acredito. Eu acredito que vai ter um outro normal. Pode ser que melhore, pode ser que nós vamos ter que conviver com isso para todo sempre. E como é que vai ficar a igreja? Então nós vamos nos adequar a isso e nós vamos pregar o evangelho. A cada situação, os irmãos do passado se adequou, uns tiveram que perder a vida por isso, mas o evangelho não parou. E agora não vai parar na minha mão e nas tuas mãos. Eu tenho certeza que o Senhor nosso Deus, Ele está pronto para nos ajudar se eu e você se levantar diante de tudo isso. Nós estamos com medo. Meu Deus do céu, como imagina nós com medo de morrer de uma enfermidade, com medo que alguém morra ao nosso lado, e aqueles irmãos que, se vocês se reunir, se vocês falar, vocês vão pagar o preço da decapitação, da forca, o preço do teu sangue, o sangue do teu familiar. Irmãos, se isso acontecesse nos nossos dias, eu acredito que acabaria a igreja na face da terra, diante de tanta fraqueza, frieza e medo que muitas das vezes nós estamos tendo diante do Senhor. Mas lembra na palavra de Deus, o Senhor, Ele disse na tua palavra que os medrosos e os covardes que voltem. Nunca foi aprovado um medroso e um covarde na frente do exército de Deus. Então que nós vamos se revestir do Espírito Santo, porque eu e você não somos nada, e ir à frente, irmãos, tomar a frente, pedir a Deus uma direção e se levantar diante disso. O que você vai fazer? Ah, eu realmente não tenho como abrir a igreja aqui na minha cidade, eu não tenho como. Então divida os grupos e vai congregar nas casas, vai cultuar, fecha as portas, ninguém tem direito de entrar no nosso lar. Faça um trabalho sem muito movimento, pega os irmãos com um carro só, para não juntar muito carro na frente da casa, e busque lá uma meia dúzia de irmãos, junta ali, ore a Deus, leia a palavra, deixe que Deus faça a tua obra através dos teus dons, porque a igreja tem que continuar se edificando na fé do Senhor. Então que Deus abençoe a todos, irmãos, que nós vamos refletir segundo a isso e não temer aquele que pode matar o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Será que o coronavírus, o Covid-19 tem algum poder na nossa alma? Se ele tiver poder, vai ser sobre o corpo, e se Deus permitir, porque se não permitir, nós vamos continuar. Então toma os teus devidos cuidados, não seja um louco, prepare o lugar onde é que você vai congregar, coloque ali um álcool gel, coloque ali condição para os irmãos estar se cuidando, usa máscara, instrua os irmãos, se for necessário não dar as mãos, porque nós estamos vivendo um risco, as pessoas não podem ser infectadas por causa da nossa irresponsabilidade, mas vamos avançar porque eu tenho certeza que Deus é conosco, e essa é a vontade de Deus para mim e para você nessa última hora. Que Deus abençoe, irmãos, se encoraja, se revista do Espírito Santo. Deus não deu um espírito de covardia, um espírito de temor, mas Ele nos deu a nós um espírito de ousadia, e através de nós, de um jeito ou de outro, a obra vai acontecer. Se nós não puder abrir os templos, nós vamos congregar nas casas, como eram nos dias de Pedro, nos dias de João, nos dias de Paulo. Se nós não puder anunciar com placas bonitas
bonitas, iluminadas. O nome de Jesus nós vamos anunciar dentro da nossa casa, onde Deus preparar para nós congregar. O que nós não podemos é fugir e deixar que aqueles que estão próximos de nós, que nós batizamos, que nós vimos anunciando a palavra a eles, deixar eles se perderem no meio do caminho. Que Deus abençoe a todos, irmãos, que nós vamos meditar nesta palavra e pedir a graça de Deus para nós poder sobreviver espiritualmente. O maior, estão preocupados com a enfermidade, estão preocupados com a economia, coisas que verdadeiramente tem que se preocupar. Mas o crente ele tem 3 preocupações: ele se preocupa com a enfermidade, ele se preocupa com a economia, porque nós precisamos trabalhar, mas nós nos preocupamos principalmente com a vida espiritual nossa, da nossa família e da igreja do Senhor. Então vamos à frente, vamos criar um meio que eu creio que Deus, ele é aquele que há de nos conduzir diante da necessidade que a tua obra tem nesta última hora. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.